Olá! Sabe aquela linha quase invisível entre a fé que acolhe e a fé que, na verdade, aprisiona? Hoje a gente vai mergulhar no que acontece quando essa linha é cruzada, quando a esperança vira um produto na prateleira. Vamos entender melhor o que é exploração espiritual e, principalmente, como se proteger dela. Puxa, essa frase é forte, né? É quase um soco no estômago. Ela não fala de raiva, fala de um cansaço, um esgotamento. É a exaustão de ver algo tão pessoal, tão puro como a fé, sendo tratado como uma mercadoria qualquer. É exatamente aqui, nesse limite da paciência, que a nossa análise de hoje começa. Então, o que significa de verdade chegar nesse limite? Não é só um dia ruim, uma irritação passageira, é sobre outra coisa. É chegar num ponto de ruptura moral, aquele momento em que o silêncio já não é mais uma opção. E a chave dá toda aqui. Não é um cansaço físico de quem trabalhou demais, é uma exaustão da alma, sabe? É aquela sensação de ver repetidamente um lugar que deveria ser um porto seguro se transformar numa armadilha, principalmente para quem está mais vulnerável. Ok, então diante desse esgotamento todo, o que fazer? A resposta, veja bem, não é sair atacando tudo, é o contrário, é defender. Defender a essência da fé. Mas como é que se faz isso de um jeito justo, sem cometer outras injustiças? E aqui está o equilíbrio delicado da coisa. É uma missão com duas frentes. De um lado, você precisa ser firme, denunciar o sistema que explora, mas do outro, é fundamental ter compaixão e acolher as vítimas, porque no fim das contas, são elas que mais sofrem com tudo isso. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. A crítica não é contra a fé em si, é contra o sequestro dela. Pensa nessa imagem. A fé sequestrada vira uma ferramenta para controlar e para lucrar. A missão, então, não é de ataque, é de resgate. Mas, afinal, quem são os arquitetos desse mercado? Para a gente entender o problema de verdade, a gente precisa olhar de perto para os diferentes perfis que sustentam esse sistema. E a anatomia disso é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Bom, basicamente, a gente tem três perfis. Lá no topo estão os exploradores. Eles sabem conscientemente que é mentira e lucram com isso. Depois vêm os imitadores, que olham o sucesso dos primeiros e decidem entrar no esquema por status, por ganância. E, por fim, tem os confusos, pessoas que talvez até começaram com uma intenção boa, mas se perderam no caminho, misturando fé com ego, com vaidade. Entender essa diferença é fundamental, porque nem todo mundo age pelo mesmo motivo. E é aqui que o sistema se mostra mais cruel, porque ele é a prova de falhas. Para o vendedor, claro, a culpa nunca é dele, é sempre do comprador. O tal milagre não aconteceu? Ah, a culpa é da sua pouca fé. É uma lógica perversa que prende a vítima num ciclo terrível de culpa e de vergonha. Pensa assim, toda comunidade espiritual tem uma espécie de linha invisível no chão. De um lado, o templo, do outro, o mercado. O grande perigo é quando essa linha é apagada, e o que era para ser um lugar de acolhimento se transforma num balcão de negócios. Vamos olhar para esse momento de ruptura. E nesse ponto, a indignação precisa virar uma atitude, porque o silêncio diante da exploração pode se tornar cumplicidade. Chega uma hora que alguém tem que se levantar e simplesmente dizer: basta. É uma defesa de um limite que deveria ser sagrado. Olha, o contraste é gritante. De um lado, a casa de oração, onde o que importa é o cuidado, a comunidade, a verdade. Do outro, a casa de negócios, movida a lucro, controle e performance. São dois mundos completamente opostos, com valores opostos. Ok, mas depois do basta, vem o quê? Vingança? Uma caça às bruxas? Não. A resposta que se propõe aqui é muito mais madura. Não se trata de vingança, mas sim de responsabilidade. O princípio aqui é de uma justiça que restaura, não que só pune. O objetivo não é o espetáculo, a humilhação pública. É a aplicação de consequências reais para os atos que foram cometidos. É sobre restabelecer a verdade e a integridade que foram perdidas. E para as vítimas? Bom, para as pessoas que foram enganadas, a justiça tem um outro rosto, o da compaixão. A resposta é acolher, ajudar a reconstruir, ensinar, curar. O foco muda totalmente para a restauração da dignidade de quem foi ferido sem nenhuma humilhação. Tudo bem, mas e na prática, no dia a dia? Como é que a gente pode se proteger disso tudo? Como identificar os sinais de alerta? Vamos agora para algumas ferramentas bem práticas de defesa. Presta atenção nesses sinais, eles são quase como um guia. Se alguém está vendendo um milagre, desconfie. Se estão cobrando algo em troca de aliviar medo,
recuse. Se culpam uma pessoa pelo resultado, isso não é fé, é abuso. Se usam a culpa como uma coleira, isso não é amor. E a regra de ouro é: a fé de verdade deve levantar a pessoa, nunca, jamais diminuí-la. E a gente termina com esse desafio que fica no ar. Como é que a gente consegue ser firme contra os sistemas que exploram e machucam, sem perder a paciência e a compaixão pelas pessoas que estão presas neles, às vezes até sem perceber? Como é que se desafia o sistema honrando a pessoa? Essa é a grande questão para a gente refletir.